Vamos lá, falar aqui sobre o Rio Grande do Sul. A gente já noticiou, todo mundo já noticiou, uma fala do governador do estado, Eduardo Leite, em que ele meio que se queixava das doações feitas ao estado, que poderiam ter repercussões nos preços locais, poderiam desorganizar o mercado. Pegou mal, veio uma justificativa que eu quero mostrar aqui para Mônica De Bolle e depois quero saber se isso faz sentido de algum jeito. Primeiro a fala do Eduardo Leite. Cadê? Esclarecer, em nenhum momento eu tive a menor intenção de inibir ou desprezar as inúmeras doações que o Brasil e o mundo estão fazendo para ajudar o nosso Rio Grande nessa reconstrução. São todas as doações muito importantes e bem-vindas. Eu peço que entendam, entre tantas preocupações que a tragédia nos traz, está também a situação dos nossos pequenos comerciantes, aqueles que tinham uma lojinha, um pequeno armazém, um bazar, que perderam tudo. E também daqueles que não perderam, mas que viram a sua atividade despencar por conta da situação que a gente está vivendo aqui no nosso estado. Ao falar sobre essa situação, eu acabei misturando com a questão das doações. O impacto nos comércios locais vai ser preocupação para um outro momento, e não durante essa onda de solidariedade que está nos abraçando. Ele disse que vai ser, mas na verdade já foi, né? Porque é uma preocupação que ele manifestou na entrevista anterior, que aliás foi concedida à Band News. Foi nessa emissora que ele manifestou essa preocupação. Que eu pergunto agora, faz sentido, Mônica, essa preocupação com o mercado local? Como é que, sabe, é difícil de entrar na minha cabeça, por exemplo, assim. Não, não faz nenhum sentido. Quer dizer, inclusive do ponto de vista, assim, estritamente econômico, né, que se a gente quisesse analisar do ponto estritamente econômico, no momento em que você tem uma catástrofe, como a que atingiu o Rio Grande do Sul, não tem uma análise estritamente econômica que você possa fazer sobre como os preços são afetados, o que acontece com a economia local, porque aconteceu uma catástrofe, houve um choque. É um pouco assim, em outra Uhum. escala, como foi, voltando 4 anos, como foi difícil para nós todos, para economistas, cientistas políticos, pessoas de diversas áreas, entendermos o que era a pandemia e quais eram as ramificações da pandemia quando ela nos atingiu em 2020. Então, Uhum. quando você tem um evento dessa natureza, uma catástrofe, uma coisa que altera sobremaneira a forma de tudo funcionar, ou seja, quando nada está funcionando, é impossível você querer colocar uma espécie de racionalidade econômica, entre aspas, para justificar determinadas posturas, porque essa suposta racionalidade econômica vai estar sempre errada. A prioridade são as pessoas, a prioridade é a reconstrução, a prioridade é você conseguir dar algum tipo de apoio e para além dos esforços de resgate e tudo mais, porque a catástrofe está em andamento, essa é a prioridade. O comércio, o que vai acontecer com os pequenos comerciantes, o que vai acontecer com X, Y, Z, o mercadinho da esquina, ou seja lá o que for, isso é uma preocupação para um outro momento, não para o momento da catástrofe. Então, essa fala do governador, ela foi extremamente confusa de início e ela continuou sendo confusa quando ele tentou corrigir. Continuou sendo confusa quando ele tentou corrigir. Concordo, porque eu até agora tô perdido nisso. As doações têm impacto no mercado local? Assim, é preocupação. A gente já concordou aqui que é acessória, né? Pô, é para depois. Mas ela, sabe, se sustenta, Mônica? Tem razão a Não, preocupação de você não tem? ela não se sustenta, porque do momento em que você tem uma catástrofe Hum. dessa magnitude, todas as transações, fluxos econômicos, enfim, tudo que funcionava normalmente parou de funcionar de uma hora para outra. Por isso eu fiz a Uhum. comparação com a pandemia em escala muito maior, né? A Uhum. gente viu isso acontecer na pandemia. De repente, tudo parou de funcionar. Quando você tem uma catástrofe como essa do Rio Grande do Sul, é a mesma coisa. De repente, tudo para de funcionar. Então, em que medida exatamente que doações podem ser
ruins? Ou em que medida que doações podem ter um impacto ruim, como ele sugeriu implicitamente nos comentários iniciais que fez e nos comentários da sequência, porque implicitamente ele continua mais ou menos com a mesma ideia na cabeça, ou pelo Uhum. menos assim parece. Isso não faz nenhum sentido, as coisas não estão funcionando, o comércio não está funcionando, não há comércio. Os estabelecimentos estão fechados, porque foram inundados, porque estão localizados em cidades que sofreram graves enchentes, as pessoas que trabalham nesses estabelecimentos sofreram lá as suas próprias tragédias pessoais. Então, assim, está tudo paralisado, está tudo sem funcionar. O que que faz as coisas começarem a voltar a funcionar, ou pelo menos o que que de início dá um certo suporte às pessoas? De novo, o foco são as pessoas. O que que faz isso? Ora, são as doações e o papel do Estado atuante numa catástrofe. Não existe catástrofe em que você não vai envolver o Estado de alguma Uhum. forma. Não existe resolução de catástrofe sem um Estado atuante. Essa é outra confusão que eu Uhum. vejo nas falas do governador e, de um modo mais geral, nesse debate que está ocorrendo no Brasil a respeito do papel do Estado na catástrofe do Rio Grande do Sul. É um debate que não faz nenhum sentido, porque não existe. Olha ao redor do mundo, vai olhar os outros grandes desastres climáticos ocorridos em outras regiões. Pega o Katrina, por Uhum. exemplo, o furacão que atingiu Nova Orleans. Qual foi o grande problema do Katrina e da quebra dos diques lá em Nova Orleans e a inundação que a cidade sofreu? Foi que no início o Estado não atuou. No início não teve a atuação do Estado. O governo Bush, na época, sofreu as consequências políticas e econômicas de não ter agido o suficiente naquela ocasião. E depois teve que remendar a sua atuação, enfim, teve que tentar se refazer atuando de outra forma, teve que mudar radicalmente a sua forma de atuar. Então, não tem o que debater aqui. É uma catástrofe e você tem que socorrer as pessoas. Ponto. Assim, Uhum. eu fico espantada, tal qual você e vocês aí, porque realmente não dá para entender da onde vêm essas ideias que soam completamente despropositadas. Inclusive, peço desculpas aqui pela minha incapacidade de relatar a minha confusão diante daquelas falas ali. Mônica, do que eu acompanho da tua trajetória e da tua produção, o que me parece é que a pandemia causou assim uma guinada nos seus eixos temáticos, né? Você vinha escrevendo sobre a desindustrialização no Brasil e tal, e a partir dali foi estudar coisas novas e sabe, começou a falar também daquela catástrofe coletiva, né? E aí eu te pergunto, o que é que você vê de diferente e de igual, né, na pandemia, dadas as suas proporções, e essa catástrofe que a gente vê no Rio Grande do Sul agora? O que que melhorou, o que que piorou? Dá para fazer uma comparação? Ou estou pedindo para a gente comparar animais completamente diferentes? Mônica, me ajuda. Não, não são animais diferentes. Essa pergunta, na verdade, ela é excelente, porque, sim, em um caso, no caso da pandemia, foi uma catástrofe de natureza outra, né? Assim, nós fomos atingidos por um vírus novo, para o qual nós, seres Uhum. humanos, não tínhamos defesa. Esse vírus nunca havia nos afetado antes e, portanto, nós tivemos uma paralisação proveniente justamente do fato de que as medidas de saúde pública que tiveram que ser postas em prática para evitar infecções em demasia, mortes em demasia, que em alguns casos continuaram sendo em demasia. O caso do Brasil é um deles, como a gente bem sabe. Mas, de qualquer forma, as medidas de saúde pública que foram postas, e o que se tentou em muitas partes do mundo, com maior ou menor grau de sucesso, essas medidas eram as medidas necessárias e que tiveram um impacto econômico, porque não tem como ser diferente. Uhum. Se você tem um vírus circulando
e ninguém tem defesa para esse vírus, e esse vírus é completamente desconhecido, seus impactos são desconhecidos, nem a taxa de mortalidade do vírus você sabe direito, que era onde a gente estava no início da pandemia, a resposta é uma paralisação. A resposta é sempre essa. Então, há uma paralisação da economia nesse momento. A mesma coisa acontece quando você tem um desastre climático de grandes proporções, como esse que a gente está vendo no sul do Brasil, no sul do país. Então, um desastre de grandes proporções paralisa. É a mesma coisa, porque destrói, causa destruição. Esse paralelo da paralisação que a gente viu na pandemia e que a gente vê agora no Rio Grande do Sul, né, na forma precisamente das enchentes do aeroporto do Salgado Filho, cheio de água e de lama e paralisado, sabe-se lá por quanto tempo, e mais todas as outras imagens, algumas delas extremamente chocantes que nós vimos nesses últimos dias, isso tudo de novo, o que nós vimos foram as imagens de um desastre climático que causa uma paralisia natural por conta de ser um evento catastrófico. Então, esse paralelo entre a pandemia, que também é um desastre natural, por assim dizer, e o desastre climático ocorrido no Rio Grande do Sul, esse paralelo ele é muito válido e ele tem efeitos, os efeitos que isso daí gera sobre as pessoas e sobre como as economias funcionam, o tipo de política pública que você tem que adotar, e em alguns casos, políticas emergenciais que você tem que fazer de imediato e tal, e todo o esforço de coordenação, né, que tem que haver, no caso da pandemia, um esforço de coordenação entre os governos estaduais e os governos federais, mas também entre países. No caso do Rio Grande do Sul, uma coordenação entre governo federal, governo estadual e governos municipais, essas questões estão todas postas mais ou menos da mesma forma. Então, assim, do ponto de vista de atuação na esfera pública, do ponto de vista da paralisação econômica que essas catástrofes geram e tal, elas são bem parecidas. Elas são bem parecidas. É claro que o tipo de política pública que você vai implementar é diferente. Então, no caso da pandemia, a gente fez lockdowns. No caso de uma catástrofe climática, a gente tem que salvar as pessoas de outro modo, né? Então, tem que tentar alojar pessoas desalojadas, achar alojamento para elas, resgatar aqueles que precisam ser resgatados, fornecer comida e o básico de sobrevivência para aquelas pessoas que você conseguiu resgatar e conseguiu alocar em determinadas regiões. Então, assim, as políticas que são feitas são de outra natureza, mas, de qualquer forma, é um tipo de choque, por assim dizer, que é parecido na forma como, número 1, afeta a economia, e número 2, requer um esforço interdisciplinar para se pensar no desenho, precisamente, dessas políticas públicas. Assim, os economistas não vão resolver o problema, nem numa pandemia, nem numa catástrofe climática. O que eu quero dizer com isso não são só os economistas, você precisa de muita gente de outras áreas trabalhando juntas e cooperando para resolver essas situações. Perfeito. Muito obrigado, Mônica Giboli, está com a gente comentando o noticiário do dia aqui. A gente vai para um breve intervalo e, na sequência, vamos falar sobre quanto o Brasil gasta ou não gasta em prevenção. Já já.